O que interessa era entender o que nós, o coração do Gênesis é isso que nós acabamos de ver aqui agora. Não é? A ideia de que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Essa imagem e semelhança de Deus significa que nós, diferentemente dos outros animais, temos consciência da nossa existência, coisa que os outros animais não têm. Não é? Eles estão em si inconscientes, e nós não somos seres espirituais, nós somos seres materiais, porque nós somos feitos de limo no sentido de vácuo. Portanto, temos um componente material concreto, componente material esse que convive com o nosso componente espiritual. Como, além disso tudo, nós temos ainda um componente exacerbado do desejo, nos foi colocado o desejo exacerbado dentro de nós, que é aquilo que Eva representa simbolicamente. O jogo é esse aí. Não é? O jogo humano é pertencer a esse mundo, mas não ser desse mundo de verdade, tendo que ultrapassar determinado conjunto de obstáculos e de impedimentos para fazer a transposição para o outro lado. E essa transposição, então, é feita às custas do controle dos nossos desejos ilegítimos, que são os desejos da terra ilegítimos. Toda vez que você deixa o desejo terrestre ilegítimo funcionar, o desejo terrestre ilegítimo transforma-se no centro da existência humana, e ao fazer isso você como que banaliza a nossa existência. Essa é que é a expressão que me parece ser a expressão resumo disso que eu estou querendo dizer para vocês. Todo o processo aqui que a Bíblia está nos descrevendo é uma tentativa de não banalizar a nossa existência. A banalização da existência humana é a zoologização da existência humana. Aquela que aconteceu com Adão e Eva, que sai do paraíso vestido de bicho, usando peles para mostrar que agora tem um status ontológico menor. Deixou de ter aquela, digamos, especialidade, aquela condição especial para sermos, então, apenas aí mais uns bichinhos como qualquer outro aí que estão interessados em produzir, né, a solução dos desejos da carne. O desejo maior, o mais ilegítimo de todos, é o desejo que a cobra apresenta ao Adão, né, ao ser humano, que é o desejo de ser Deus. É esse o desejo que a cobra nos propõe. Olha, vocês comem esse fruto aqui, sabe por que Deus não quer que vocês comam isso? Porque Ele sabe que vocês vão ficar tão sabidos quanto Ele. Pois esse de todos os nossos desejos legítimos é o pior. E é justamente esse desejo legítimo, que é o desejo, digamos, da soberba total, a maior soberba de todas, é que nós somos mais capazes de sermos vítimas, né? Que somos mais capazes de nos seduzir. E legítimo por quê? Porque se nós somos criaturas, nós não podemos ter o status ontológico do Criador. Não é legitimado. Porque é mais ou menos legítimo, é como se a sua torradeira quisesse mandar em você. Né? Entendeu? O seu apontador de lápis começasse a achar que pode estabelecer que roupa você vai usar hoje à noite. Já imaginou? Você faria o quê? Pegaria um sapato, daria uma sapatada naquele negócio. Né? Não é? Mais ou menos é essa a ideia central. Agora, o problema todo é que isso o Ortega Gasset tem um texto lindíssimo chamado, eu não lembro exatamente o nome, porque tanta coisa, né? Eu acho que é mais ou menos assim. Chama-se Discurso a um Bibliotecário. Ele faz uma palestra num negócio de biblioteca e diz assim, olha, toda a criatura rebela-se contra o Criador. Toda, sem exceção. É o seu automóvel que para de funcionar, o computador que dá pau, a torradeira que para de torrar, não é isso? Os seus filhos que acham que você não sabe nada, que querem ter uma agenda própria. As personagens literárias são assim. Eu sempre quando você começa a escrever personagem literária, ficcional, inventa personagem, você começa a descobrir que chega uma hora em que aquelas personagens querem mandar na história. E às vezes o único jeito que tem é você assassinar uma meia dúzia daqueles personagens. Porque senão eles vão querer mandar na história que você está escrevendo. As personagens literárias rebelam-se contra o escritor. É um fenômeno interessantíssimo isso.
né, mas que acontece de fato. Né? Há, portanto, uma tendência geral a haver uma rebelião da criatura para o Criador. Mas nós não temos desculpa, porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, e então há em nós uma consciência desse fato que nos torna, ou nos gera a obrigação de termos um desempenho melhor, quer dizer, de nos comportarmos melhor nisso. E isso está presente na primeira parte da nossa criação. A nossa criação teve três grandes momentos. Não é isso? Se você olhar para o Gênesis e compreendê-lo, né, esquematicamente, o primeiro momento é a criação do homem e da mulher com consciência. Então, tanto temos consciência aí, que nós podemos entender uma ordem, crescer e multiplicar-nos e dominar sobre a natureza. Ora, isso é possível. Mas para fazer isso, crescer e multiplicar, é tipicamente uma tarefa divertida, não é? E dominar a natureza também, porque no fundo é só ir lá usufruir daquilo que tem. É uma vida sem mérito. Aí o que é que Deus faz? Deus faz uma segunda criação, que é nos deixar claro que nós somos feitos de limo. Limo, ou a expressão da época, né, em que o padre Figueiredo escreveu isso, mas seria alguma coisa como barro hoje em dia, né, teria que dizer falar em barro, qualquer coisa disso. E há uma confirmação da nossa terrestrialidade, ou seja, da nossa materialidade. E em seguida há a introdução na nossa existência de um componente exacerbado, que é o desejo ilegítimo. E esse desejo ilegítimo é a regra, ou seja, ele é o divisor de águas entre o nosso sucesso e fracasso ontológico existencial. Olha, o que é um fracasso existencial? É você virar um bichinho coberto de peles. Foi isso. Ou seja, o que é, no fundo, todo o problema da vida humana a partir daí? A partir desse ponto, né, dessa explicação que está aqui, o problema central da vida humana é como é que você faz para recuperar a árvore da vida, ou seja, como é que você faz para sair da terra e ir na direção do céu. Porque essa é a sua missão ontológica, essa é a sua natureza ontológica, você precisa cumprir isso de qualquer jeito. Esse é o sentido do Gênesis e é o sentido da teogonia, porque na teogonia, qual é o sentido central da teogonia? Ora, se aquelas forças que são derrotadas, os titãs, por exemplo, né, os titãs e Gaia, o que tem em Gaia que é errado? Gaia é a Terra. Mas quando Gaia quer tomar o poder de Zeus, o poder de Urano, ela passa a ter um desejo exacerbado também. É a mesma coisa, tanto faz um caso como o outro, estou falando da mesma coisa. Quando Gaia e os seus filhos são derrotados, ou seja, os titãs são derrotados, Gaia é derrotada e são jogados no Tártaro, eu tenho aí a ideia implícita do subconsciente. Mas a vitória dos olímpicos, que é de Zeus e os seus irmãos, é a prova de que, apesar da vitória da criação do inconsciente, eu tenho o estabelecimento do superconsciente. E o que é o superconsciente? É o componente divino que há no ser humano, que é aquele componente que é capaz de olhar para cima e ser, de fato, parecido com Deus, na medida em que tem consciência, como Deus tem consciência. É claro que são consciências de alcance diferente, mas tem consciência. Não é? Todo o problema da vida humana, portanto, é saber qual é o seu horizonte de consciência. Porque se o seu horizonte de consciência é muito pequeno, você é um sujeito que faz o quê? Você vive em função dos seus desejos. Imagina uma pessoa de horizonte de consciência tão pequenininho que acha que a vida é uma somatória de prazeres. Então, a vida o que é? É um prazer atrás do outro. Todas as manhãs eu fico calculando quais são os prazeres que vou ter amanhã. Você só não é capaz de submeter a sua vida a esse projeto se o seu horizonte de consciência for muito maior. For um horizonte de consciência muito mais amplo. O problema central da vida é saber qual é o tamanho do seu horizonte de consciência. E é para isso que a literatura ajuda, porque a literatura em geral, ela faz tantas apresentações, pega alguém como Moll Flanders, por exemplo, é uma personagem literária. Qual é o problema da Moll Flanders? É que o horizonte de consciência da Moll Flanders é desse tamanho. Ela é filha de uma presidiária, nasceu na penitenciária e tem uma fascinação absoluta com virar uma senhora, como ela mesma diz, né, uma senhora de respeito, uma senhora ilustre. Esse é o horizonte de consciência da Moll Flanders. Tudo que ela quer na vida é virar isso.
Não é? Ela, para fazer uma coisa dessa, ela tem 10 filhos, abandona todos, casa 4 vezes, uma delas com o irmão, não é? Vira, torna-se ladra, acaba presa, condenada à morte, tem a pena comutada, faz o que você quiser imaginar de aprontação esta mulher faz, a Malflanders. Mas por que ela é assim? Porque ela tem um horizonte de consciência muito pequeno. Logo, é preciso sempre retomar aquela ideia central primeira do Gênesis, que diz que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, lá no início lá. Não é? Essa imagem e semelhança de Deus é um princípio da consciência. E se o seu horizonte de consciência é grande, e é, no fundo, em última análise, o seu horizonte de consciência tem que ser sempre maior do que a sua vida, porque quando ele não é, a sua vida está sempre encrencada, ou então é muito fácil. Porque assim, se o seu horizonte de consciência é muito maior do que o horizonte de consciência das pessoas em torno de você, você tem uma vida com potencial muito problemático. Porque você está vendo coisas que ninguém está vendo. As suas ações estão produzindo coisas que são, em princípio, incompreensíveis pelos outros. Sócrates, por exemplo, quando resolve aceitar as consequências da briga com Atenas, que gerou a sua própria morte, Sócrates estava olhando para o quê? Para toda a formação do conhecimento humano, ou seja, estava olhando para a própria filosofia. Isso é que Sócrates fazia. Mas Atenas, que é onde ele morava, só conseguia olhar para aquelas circunstâncias específicas daquela acusação, ou pior, né, daquela circunstância política que eles viviam após a tirania dos 30. Portanto, a vida de Sócrates é uma vida potencialmente encrencada e conflituosa. Por quê? Porque o seu horizonte de consciência é muito maior do que o horizonte de consciência dos outros em volta de você. O horizonte de consciência de Jesus Cristo era muito maior do que o horizonte de consciência de Caifás. Caifás estava preocupado com o risco político de um judeu ficar falando aquelas coisas. Caifás achava que bom, confortável, era mandar matar o fulano. Portanto, o horizonte de consciência de Caifás é um horizonte pessoal, na verdade. Não estava pensando no judaísmo, estava pensando no cargo dele. Mas Jesus Cristo está pensando em toda a humanidade, desde o início até o último. Ou seja, com toda a possibilidade daquele ato ser o ato fundador de uma religião que seria uma religião universal. Como é, né? Não é isso? Como é uma religião universal. O cristianismo é uma religião universal. Qualquer pessoa pode ser cristã, qualquer pessoa no planeta. Se o seu horizonte de consciência está do tamanho do mundo em que você vive, bom, aí então você tem uma sensação falsa de adaptação. Mas você acha que você é o sujeito do seu tempo. Entendeu? É assim que você reage a essa situação. Você acha assim, não, eu estou adequado aqui ao meu tempo. Não é? Tá? Não é isso? Uma vez um conhecido meu me disse que eu fazia coisas que iriam me conduzir à pobreza. Amigo meu, assim, que me falou assim, com toda a clareza isso. Então, como é que dá para interpretar isso? É que o horizonte de consciência que ele tem é um horizonte de consciência, digamos, burguês, de classe média. É o sujeito que tem uma vidinha lá econômica e que acha que aquela vida é a vida da qual ele não pode transigir. Aquela vida lá é a vida que tem que ter. Qualquer coisa que possa ameaçar isso e não está dentro dos seus limites de vida. Esse sujeito é um homem do seu tempo, profundamente adaptado. Ele pode até achar que ele é virgilhão de sonhos e ilusões, que eu acho que é até o caso, né, considerando quem é, né? Mas ele não se importará muito com isso, porque afinal de contas, não foi ele que inventou o mundo é mais ou menos esse que está aí. Ele tem uma responsabilidade pequena sobre isso. E ele acha-se, no entanto, adaptado à sua vida, à sua época. Logo, o que eu quero dizer para vocês, no fundo, é que o que faz a humanidade, o ser humano, tornar-se verdadeiramente um ser humano, é algum processo de desadaptação e não o contrário. Que é, no fundo, a ideia central do cristianismo, porque é preciso que você tenha um horizonte de consciência muito maior do que a sua época, de alguma maneira, permite que você tenha.
essa desadaptação gerará alguma espécie de incômodo, gerará alguma espécie de dificuldade existencial, porque você sempre terá que lutar contra a sua época, de alguma maneira, né? Não é isso? Não é? Imagine que você é um médico anti-abortista num mundo em que o aborto, digamos, não só é desejado, como é politicamente corretamente desejado. Você é um plano que tem dificuldade de ser convidado para fazer palestra em congresso de reprodução humana. Se você for um militante disso, você tem problemas, aí terá problemas sociais muito grandes. Já não é mais um homem do seu tempo, será uma espécie de dinossauro, alguma coisa assim parecida com isso. Pois é, o problema central é esse, você tem que conseguir produzir uma existência que tenha que faça sentido no horizonte de consciência, que seja maior do que a sua própria vida material, ou seja, que tenha uma extensão maior do que a sua expectativa de existência material sobre a Terra. E isso seguramente irá produzir uma porção de dificuldades. E a refundação do mundo através da Arca de Noé, o que significa? É que a ideia disso é que há o significado simbólico disso é que há um componente cíclico em todas as coisas desse mundo. E entre a ciclotimia do mundo, há também a ciclotimia das humanidades. Não é? As humanidades são ciclotímicas. Então, o que é que faz Deus? Deus decide que este mundo, esta humanidade, tornou-se má. É isso que está escrito aí no Gênesis. Não é cansado da maldade dos seres humanos, então Deus decide que irá destruí-los por um dilúvio. Mas Deus tem que reconstruir a humanidade em seguida com elementos da humanidade anterior. Por isso é que a Arca de Noé representa simbolicamente a parte, digamos, sã, a parte não corrompida da humanidade anterior, que é preservada como semente para a humanidade que se segue em seguida. Tanto é que o mundo é reconstituído por Sem, Cã e Jafé. Né? Jafé constrói o norte, Sem constrói o centro, que é o mundo semítico, digamos, Oriente Médio, né? E o Cã constrói o sul. Esse mundo novo, que é feito pela mão dos 3 filhos de Noé, desses 3 filhos, né? Teve muitos filhos, é o mundo reconstituído a partir daquilo que conseguiu permanecer do movimento anterior. Na prática é como se, quando o mundo esgota as suas possibilidades, houvesse assim é como se fosse uma ampulheta que perdeu toda a areia, você vira e recomeça tudo com a ampulheta cheia do outro lado. Disposto a não destruir isso tudo, ou se lá houvesse pelo menos um justo, não é? Ele pediu para, não lembro o nome, mas para ele sair, para ele poder liquidar com o seu moço dando como. Mas aí só de Sodoma e Gomorra, né? Na verdade, foi toda a humanidade destruída. 100% da humanidade, exceto aquilo que Adão e Eva, aquilo que a Arca de Noé levou consigo. Não é? Portanto, é de se imaginar que haja um final de um novo ciclo e que haja um ciclo atrás do outro. Esta ideia central é a ideia central aí dessa obra, O Reino da Quantidade, de René Guénon, que eu sempre digo que é uma obra magnífica, maravilhosa, de leitura imprescindível, para compreender essa ciclotimia que há nas coisas, que é uma ciclotimia natural, né? É isso. O corvo e a pomba. O quê? O corvo e a pomba. Solta, aí vem um, depois acho que ele solta o corvo e o corvo não volta. Não volta, primeiro a pomba volta sozinha, depois volta. Ah, sim, do caso de Noé? Eu não sei, não me lembro, eu não prestei atenção nessa parte. Preto ou branco, né? Na verdade, toda a Bíblia é simbólica, daria para ficar falando aqui anos do mesmo assunto. Bastaria que nós tivéssemos o tempo e a disponibilidade. Voltando à serpente, falando de simbolismo, o simbolismo da língua dela. A língua da serpente é bifurcada. Por quê? Porque ela simboliza o dilema moral. Porque o dilema moral é, antes de mais nada, quer dizer, quando você vai falar em moral e ética, antes de qualquer outra conversa, tem que lembrar do seguinte: o que estabelece todo o fenômeno moral é a bifurcação da vontade. Ponto. A partir disso dá para começar a conversar.
Porque senão você vai acabar nessa conversinha fiada, não é? De código de moral, moral da companhia telefônica. Imagine se tem alguma coisa, possa ter algum código moral na companhia telefônica, entendeu? Cujo objetivo central é tapear você o máximo que puder, né? Entendeu? Entendeu como é que é? Quer dizer, cai nessa conversinha de moral e ética moderna. No mundo moderno, ética é um negócio que usam contra você, dizendo que você não tem, justamente para impedir que você saiba que eles aqui não têm. É isso. Portanto, não tem conversa sobre moral e ética, nenhuma que não comece com a seguinte realidade. Todo fenômeno moral é uma bifurcação da vontade. Você não sabe o que fazer. Vai desde se você vai passar ou não o sinal vermelho, desde a dúvida se você faz isso ou não, ou até nas dúvidas verdadeiramente complicadas, nas questões morais realmente graves, como, por exemplo, saber se você denuncia um amigo seu que fez um roubo na empresa ou não denuncia. Não é? Coisas desse gênero assim. Né? Se você vai para a cama com a mulher do seu melhor amigo ou não. Coisas desse gênero, que são problemas morais graves. Assim. E tudo, seja qual for o problema que tenha, seja qual for a circunstância que tenha, começa com uma bifurcação da vontade. E a bifurcação da vontade é, será que eu faço ou será que eu não faço? É por isso que a língua da serpente é bifurcada. Porque ela é, no fundo, uma desafiadora moral. Não é? É assim, ou eu como ou eu não como o fruto da árvore da ciência do bem e do mal. É isso que a serpente está propondo. Ela está propondo a você a escolha entre essas duas coisas. E essa é a razão pela qual a sua língua é bifurcada. O sentido simbólico da bifurcação da língua é essa, porque é a bifurcação da vontade que é o que está por trás de qualquer fenômeno moral. Porque, no fundo, os fenômenos morais são isso. São indecisões, você não sabe o que fazer. Ou seja, sob o ponto de vista rigoroso, você poderia definir o ser humano como o ser que não sabe o que fazer. Nenhum outro animal é assim. Todos os outros animais sabem direitinho o que fazer, não tem a menor dúvida. Mas você não sabe. E todo dia você tem uma dúvida assim. E a sua vida, então, portanto, é um processo de resolver um problema com a dificuldade básica, que é como se a experiência não ajudasse muito. No fundo, você pode chegar com 80 anos de idade, mesmo tendo feito todo o esforço de ser inteligente, e, em última análise, chegar e não saber como é que resolve determinada questão. Não é? Porque, no fundo, não há muito como a experiência te ajudar nisso. É uma espécie de inferno sobre a Terra, assim, um inferno da condição humana, do qual você não consegue escapar. Como você não sabe o que fazer, existem códigos externos que dizem, que é o sistema das leis, por exemplo. Né? As leis dizem, não matarás. É proibido matar os outros. Pronto. É uma maneira de você resolver o problema. Mas você também pode não acreditar muito nisso, porque pode ser que você não esteja 100% convencido de que a lei externa não impede de matar, já que tem tanta gente que mata os outros e não acontece nada. Logo, em última análise, no final das contas, na dúvida sobre o que fazer, faça aquilo que Deus gostaria que você fizesse. E aí talvez você acerte, quer dizer, eu estou dizendo o seguinte, em última análise, estou dizendo o seguinte, que apesar do homem ser imperfeito, é possível haver atos humanos perfeitos. E os atos humanos perfeitos são aqueles que são moralmente bons. E a questão central é nunca negar-se a tomar decisão moral. E não procurar subterfúgios para impedir esse confronto com a decisão moral, porque, no fundo, aí funciona aquele problema que está no livro de Jonas. O livro de Jonas, da Bíblia, é feito para explicar isso para você. Jonas é um sujeito que recebe lá uma missão de Deus, de ir lá para uma cidadezinha e contar para aquele pessoal, que era um pessoal muito mal apessoado e muito indelicado, né, para não dizer perigoso, comunicar lá um determinado fato. Ele não quer ir, então o que ele faz? Ele pega lá um barco, pega o primeiro barco que está saindo e paga uma fortuna para ser embora para o barco mais longe possível lá da Palestina. E o capitão percebe que ele é uma espécie de fugitivo, tal, cobra uma fortuna, ele topa e fica lá escondido no porão. No meio do caminho começa uma tempestade terrível e ele intuitivamente percebe
ele é a causa daquela tempestade. Ele então resigna-se, aceita isso e pede para ser jogado no mar e engolido por uma baleia. Vocês conhecem a história, né? Acaba voltando exatamente para o lugar de onde fugiu. Porque, no fundo, você não tem capacidade você nunca deve deixar de enfrentar o dilema moral. Então, qual seria o desejo lícito? Desejo lícito, você tem, da matéria, todos os desejos associados com tudo aquilo que continuar subordinado ao espírito é lícito. Então, o desejo lícito é o desejo Você tem, mas de certa maneira é o desejo humano, porque você tem necessidades físicas, materiais, não tem nada de errado em ter isso resolvido. O que você não deve fazer é ter um desejo ilícito. O que é o desejo ilícito? É colocar o valor das coisas materiais num estágio, num nível superior ao nível das coisas do espírito. Bom, se a sua vida transformou-se por exemplo, numa vida de consumo e só isso, você está vivendo um mundo ilícito, uma vida ilícita. Se o poder público, poder material, poder terrestre, qualquer que seja o que você tiver, desde síndico do prédio até a presidente da República, se a sua vida, se o poder material que você tem, o poder político, é mais importante e mais forte do que a sua submissão humilde a Deus, então você está vivendo um desejo legítimo. E essa aqui é a questão. Onde é que você coloca as coisas? Por isso é que a mulher está condenada, está subordinada ao homem. Mas o que é isso, na verdade? O que está condenado ao quê? É a terra que está condenada e está subordinada ao céu. Enquanto você fizer essa subordinação, você está trabalhando na ordem natural das coisas. Quando você inverte essa subordinação, você está produzindo desejos ilícitos. E são esses desejos ilícitos que são um problema. Não são os desejos naturais de resolver os seus problemas materiais, não tem nenhum mal nisso. O problema é transformar essas coisas nas coisas mais importantes da sua existência, da sua vida. Pois essa é a essência do cristianismo. Não é assim? Não é a coisa do cristianismo, é só isso. No fundo, se você não for assim, você vai para o céu. Porque o céu sempre esteve perto de você, acima de você. Agora, quando você julga, por exemplo, que lutar pelas questões humanas é mais importante, quando um padre adere à teologia da libertação e acha mais importante desfavelizar não sei em que lugar, lutar para montar uma favela, do que você produzir a salvação das almas, isso é uma atitude satânica, em última análise, porque é uma atitude de inversão da regra fundamental do mundo. Daí é por isso que o Nelson Rodrigues dizia que o Dom Helder Câmara só olhava para o céu para saber se tinha que sair de guarda-chuva de casa ou não. O Dom Helder só olhava para o céu para saber se tinha que sair de casa de guarda-chuva, porque ele havia perdido completamente o sentido da espiritualidade. Dentro do contexto religioso, por exemplo, todas esses botar a política acima da salvação das almas é ilícito. Por exemplo, porque está colocando um desejo da terra, que é o desejo de poder político, acima do espírito. É ilegítimo, não vai a lugar nenhum. E vai dando uma ideia que o ilegítimo é aquilo que vem do próprio sujeito, da carne, do desejo próprio. E o legítimo é o que vem do espírito de Deus. Não, é que dentro da carne existe o componente legítimo, que é a própria ideia de mãe. Porque nós temos essa dualidade existencial, portanto, temos um pedaço terrestre que tem que ser resolvido também. Não há nenhum mal nisso. O problema é transformar isso no sentido central da vida. Que aí você fez a inversão dos polos. Aí você fez o quê? Destruiu a regra cósmica de que o céu subordina a terra e não o contrário. Lembra na teogonia? Na teogonia a explicação é maravilhosa. O céu existe para cobrir a terra de amor. O céu cobre a terra. O céu é Urano. Urano, o céu, cobre a terra de amores. É mais ou menos essa a ordem natural das coisas. O homem revoltado metafisicamente é o homem que acha que pode fazer a salvação da sua alma sem Deus, pois isso é ilegítimo. Isso é uma rebelião da criatura, uma rebelião metafísica, pois isso é uma espécie de pecado, sob o ponto de vista religioso. Do ponto de vista, digamos, filosófico, é uma bobagem, é apenas uma inversão dos polos.
Esse é o problema central. Quando Adão e Eva caem na conversa do diabo, eles caem na seguinte conversa: vocês vão ser tão poderosos quanto Deus. Vocês acham que isso não tem uma ilegitimidade, uma coisa dessa? Não é? É ilegítimo, profundamente ilegítimo. É essa ilegitimidade chamada soberba aí, ou gnosticismo, se você quiser olhar sob um outro ponto de vista, que é a perdição humana, ou seja, é a nossa tendência como criatura a não aceitarmos a nossa existência subordinada e acharmos que podemos resolver, nós e o SUS, podemos resolver os males do mundo. Não é? É o assunto do livro O Homem Revoltado, de Albert Camus, o melhor livro de Albert Camus, O Homem Revoltado, que descreve como é que é isso. Toda a revolta do homem moderno é uma revolta metafísica. É uma revolta contra os desígnios de Deus, mesmo quando ele acredita em Deus. Ele acha que Deus é incompetente. Não é isso? É esse o problema que ele quer resolver. Então ele acha assim que ele, mais a ONU, e mais a Organização Mundial da Saúde, mais o SUS, vão conseguir acabar com os males do mundo. Tem essa ingenuidade, né? O Jorge Amado era um escritor de qualidade mediana que era essencialmente empregadinho do Partido Comunista. Então, tudo que o Partido Comunista mandava fazer, ele fazia. O Graciliano Ramos era um escritor melhor que o Jorge Amado, tão comunista quanto o Jorge Amado, mas o Graciliano Ramos tinha uma diferença. Ele não acreditava que o Partido Comunista era capaz de resolver qualquer coisa que fosse. Como ele não acreditava, ele fez uma obra muito mais duradoura, porque a obra do Graciliano Ramos lida com a condição humana, e a obra do Jorge Amado é uma obra, digamos, que lida com descrições de situações sociais que os comunistas imaginam poder resolver com a situação política. Há uma diferença enorme entre esses dois escritores, porque o Graciliano Ramos tem uma espécie de realismo existencial. E o Jorge Amado não. O Jorge Amado achava, de fato, que o Partido Comunista iria resolver os males da humanidade. Quer dizer, a condição humana podia ser extirpada dos seus achaques por obra política, por obra da ação política. Mas não pode, porque não é? Seria inacreditável se assim fosse, né? Não é isso mesmo quando você tem um SUS bom, sei lá, na Suécia, não sei aonde. Aí o sujeito se suicida por excesso de SUS. Excesso de competência no SUS. Esse pecado da serpente, eles são os 7 pecados capitais também, não? Não, os 7 pecados capitais são 7 pecados que, de acordo com Santo Tomás, são cabeças de chave no Campeonato Nacional de Pecados. Por isso é que eles se chamam capitais. Porque cada um deles gera subpecados assemelhados a ele. Por exemplo, a soberba gera o pecado do orgulho, por exemplo, que é um tipo de soberba. E, então, os 7 pecados capitais são os 7 pecados fundamentais que estabelecem um conjunto de todos os outros. 7 gêneros de pecado. São 7 linhagens, digamos assim, né? 7 cepas fundamentais de pecados. Então, pessoal, eu acho que esse é o coração do negócio. Se você consegue entender, se você foi capaz de entender isso que foi explicado aqui, você agora entende essencialmente o sentido do judaísmo que virará cristianismo.